Agenda Setting, teoria do agendamento. A teoria de setting nasce da tese feita pelos autores Maxwell Malcolms e Donald Shaw. Seguindo a teoria, a agenda determina o que é ou não relevante para o seu público, se tornando uma espécie de filtro que separa o que terá grande destaque e impacto em sua transmissão e o que será desconsiderado ou terá menos visibilidade em seus veículos de transmissão de mídia. Os gatekeepers realizaram essa distinção colocando por ordem de relevância o que é necessário ter foco naquele determinado dia e, de certa forma, na filtração foi considerado que vai realmente estar no cotidiano do público, estando presente em seus diálogos, informações que irão se identificar e que deverão ficar atentos a atualizações no desenrolar do acontecimento. Em 3 níveis, a agenda tem seu funcionamento dividido e organizado por vários tópicos. No primeiro nível, seria a agenda midiática, notícias presentes no conteúdo midiático que são discutidos por veículos da comunicação que realizam comoção nacional, como, por exemplo, homicídios brutais. No segundo nível, seria a agenda pública, acontecimentos presentes na população em um período específico, como, por exemplo, a crise hídrica e inflação. No terceiro nível, seria a agenda de políticas públicas. É sobre tudo que o governo aborda como informações vitais para a população ou novas notícias oficiais que gestores públicos também consideram vitais. Exemplos são direitos adquiridos como Bolsa Família ou debates de informação do pré-sal. Nestes níveis, existem os subitens. O primeiro é a acumulação. É a repetição de uma dada notícia. Ela vai acumular atenção no mesmo tema e com isso gerar destaque. Temos a consonância, que com muitas técnicas de linguagem será concentrada em falar a mesma coisa de diversas formas para que a informação seja fixada, sem que o receptor perceba que foi dito de várias maneiras diferentes. Onipresença se deve ao poder de estar de todas as formas possíveis presentes no local de um acontecimento, como formas rápidas de chegar ou estudar algum problema que pode explodir e de certa forma acompanhar e cobrir essa informação, até que ela aconteça de maneira que a mídia tenha total cobertura, como por exemplo as pistas de corrupção. Frame temporal. Seria algo que se distende, pois a informação passada é acompanhada minuciosamente, como, por exemplo, em casos de crimes. Time lag. É o intervalo de tempo de uma agenda sobre outra. A agenda de mídia e a agenda do público sendo o tempo de vinculação de um tema na agenda dos meios, como divulgação de doenças que estão se espalhando ou informação de valores que afetam grande parcela do público, com o tempo que leva para causar efeitos nos receptores da informação. Relevância. É um acontecimento que pode ou não ser diferenciado, mas pelo seu impacto que faz ser passado constantemente, ganha maior tempo de exibição e com isso constrói uma informação relevante para que seja concomitantemente passada diversas vezes. Centralização. Seria aquela informação que não dá para escapar do cotidiano, pois afeta a todos e todos falam sobre, como por exemplo, o futebol. Tematização. É o que faz a centralização ganhar destaque, pois o tema será abordado de maneira que atraia o espectador. Saliência. Seria a atenção dada pelo receptor ao que se identifica mais. Focalização. Seria novamente a sedução do espectador de maneira que ele se sinta à vontade com a maneira que está recebendo a informação. Imagens impactantes que prendam sua atenção, apresentador ou redator que pode ter uma sublime retórica que dialoga com quem quer passar informação, ou até mesmo ângulos de câmera, roupas, formas de escrita, estilos de texto ou gestos que deixam a forma de ser apresentada extremamente atraente. E a partir do entendimento da agenda setting, temos a teoria hipodérmica. Essa teoria é uma das teorias da comunicação, focada na massa, criada em 1930 nos Estados Unidos, também conhecida como teoria da agulha hipodérmica ou teoria da bala mágica, que pressupõe que uma mensagem, propaganda, enviada e recebida pelo seu receptor, que é a massa, ambos sejam afetados da mesma forma. A criação dessa teoria buscava explicar as influências da comunicação dentro do comportamento da população e como agir diretamente em sua vida para ter uma estratégia e, assim, influenciar seu comportamento de consumo.
baseando-se em uma suposição de que todo e qualquer estímulo que uma mensagem vinha causar uma influência imediata na vida do receptor, como o disparo de uma arma ou uma agulha, sendo o receptor passível de qualquer manipulação sem resistência. Ou seja, o receptor era induzido a consumir a mensagem sem a interação com a mesma. Era simplesmente o fato de receber a mensagem e trazer isso para sua vida e cotidiano, como comprar algo, porque escutou a propaganda, por exemplo. Por ter sido criado em uma época muito conturbada pela guerra, esse tipo de teoria ficou conhecido como simples, pois não havia nenhuma pesquisa específica com relação à identificação do receptor ou as diferenças dos mesmos, levando à crença de que seus criadores e usuários, que toda e qualquer pessoa que recebe a mensagem é atingida e manipulada, pois naquele período a propaganda buscava unir a nação como um bem comum. A mídia passa a direcionar sua publicidade para todos, criando um tipo de bala mágica. Um exemplo dessa teoria foi em 1938, em uma transmissão por rádio de A Guerra dos Mundos, no Dia das Bruxas dos Estados Unidos. Nesse acontecido, apenas quem estava escutando o rádio desde o início da transmissão sabia que era apenas a versão para a rádio do livro, mas as muitas pessoas que pegaram o programa no meio realmente acreditavam que o país estava sob ataque. Houve pânico nas ruas, envolvendo polícia e exército, e no dia seguinte já estavam em todos os jornais o pânico causado. E este foi um exemplo do poder da mídia sobre a população que a consome e sua capacidade de influência sobre a mesma.